Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de derivadas, razão incremental, nossa continuação. E na aula anterior nós vimos o conceito de velocidade, aceleração e também notamos que essas quantidades são genericamente conhecidas como razão incremental, Tanto a velocidade quanto a aceleração são razões incrementais. No caso, a velocidade é uma variação da posição em relação ao tempo. Essa é a definição matemática de velocidade, variação da função em relação à variável independente. Como se trata de velocidade, a função posição em relação ao tempo, e o tempo é a variável independente. Por sua vez, a aceleração, nós vimos, ela é a variação da velocidade em relação ao tempo. É uma taxa de variação, é uma razão incremental. E como exemplo 1, nós calculamos a razão incremental, que é a velocidade, para o caso em que a posição do móvel ou a função horária das posições era dada por 2t² menos 1, onde o tempo estava dado em segundos e a posição dada em metros. Consequentemente, a velocidade será dada em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. A primeira maneira, nós calculamos a razão incremental, esta quantidade aqui, da forma algébrica. Calculamos S no instante t mais ΔT e depois calculamos a variação da função posição. Essa variação ΔS, é igual a S de t mais ΔT menos a S de t. Calculamos S de t mais ΔT, substituímos nesta fórmula, chegamos nesta expressão aqui. Ok? E assim a gente calculou a razão incremental, ou seja, a variação da função em relação à variável independente, nesse caso é o tempo. Fazendo as contas, nós chegamos que essa razão incremental, ΔS dividido por ΔT, para quando a função posição é esta aqui, valia 4t mais 2ΔT. E depois nós substituímos os valores numéricos no instante t igual a 2 segundos e no instante t mais ΔT igual a 5 segundos. Achamos ΔT, conhecido t igual a 2 segundos, substituímos aqui, obtivemos ΔT igual a 3 segundos. Com o instante t em mãos e com a variação ΔT em mãos, substituímos na taxa de variação, e encontramos o valor de 14 metros por segundo. Então, a velocidade média ela é dada por uma taxa de variação ou razão incremental. Agora vamos calcular de uma segunda maneira, mas é uma maneira de você calcular a razão incremental. Tá? A gente não deve confundir razão incremental com derivada. Derivada pressupõe um elemento a mais na razão incremental. Tá? Por enquanto, nós estamos calculando só razões incrementais. Calculamos um exemplo da velocidade, e agora a gente vai fazer uma segunda maneira, e depois vamos calcular um exemplo de razão incremental, quando a grandeza é a aceleração. Muito bem. A segunda maneira é a seguinte. A função horária S de t continua a mesma, S de t é igual a 2t² menos 1, com tempo em segundos e a posição em metros. Portanto, essa razão incremental, que vai ser a velocidade, vai ser dada em metros por segundo. Ok? Muito bem. A gente sabe que a razão incremental é dada por variação da função em relação à variação da variável independente. A variação da função nós já sabemos que é a função no instante posterior
no instante t mais ΔT, né, no instante do segundo clique, menos a função no instante inicial, no instante do primeiro clique. Ok? E tudo isso dividido por ΔT, que é a variação temporal. Certo? Vocês devem se lembrar que esta construção aqui é o que nós chamamos de razão incremental. É uma divisão, é uma razão entre incrementos. Incrementos na função e incrementos na variável independente, que nesse caso é o tempo. Ok? Bom, essa segunda maneira é mais diretamente numérica. Reparem que a gente pode calcular S de t mais ΔT da seguinte maneira. A gente sabe que o problema pede para a gente calcular essa razão incremental no instante t igual a 2 segundos. Por outro lado, o problema também dá como informação o seguinte valor. T mais ΔT é igual a 5 segundos. Então, nós vamos precisar obter ΔT. Aqui não, né? Porque reparem que aqui T mais ΔT já é um valor dado. T mais ΔT, que é o argumento da função S, no instante T mais ΔT, né? Esse aqui é o argumento da função. O argumento da função, o problema já traz como informação numérica e vale 5 segundos. Reparem que também a gente precisa calcular a função no instante T apenas. Certo? E T nós já temos, 2 segundos. Portanto, nós temos a informação instante T, 2 segundos, e também temos a informação T mais ΔT igual a 5 segundos. Ok? Então, S no instante T mais ΔT, no fundo, vai ser igual a calcular S no instante 5 segundos. E S no instante T vai ser o mesmo que calcular a função posição no instante 2 segundos. Ok, isso é fácil, né? Então, S no instante 5 segundos vai ser igual a... Eu vou escrever a função primeiro, tá? 2t² menos 1, substituindo no lugar de t os 5 segundos, vai ficar 2 vezes, abro parênteses, 5 segundos ao quadrado, menos 1. Isso vai ser igual a 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. 50 menos 1, 49. Como é função posição, isso aqui é 49 metros. Já que a gente está calculando a posição do móvel no instante posterior. 5 segundos. Ok? Agora a gente precisa calcular a função posição no instante 2 segundos. Isso vai ser igual a 2 vezes 2 segundos ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Como a gente está calculando a função posição, a posição é dada em metros, né? Como está no enunciado do problema. Muito bem. Agora a gente vai precisar calcular a variação ΔT. A gente sabe que T mais ΔT é igual a 5 segundos. E a gente sabe também que o instante T vale 2 segundos. Então, 2 segundos mais ΔT é igual a 5 segundos. Passando 2 para lá, negativo, a gente obtém que ΔT é igual a 5 menos 2, 3 segundos. Portanto, a gente tem todos os ingredientes para a gente calcular a razão incremental, conhecida como velocidade média. Então, a razão incremental, ΔS de t sobre ΔT, em quais instantes? No instante t igual a 2 segundos e em ΔT igual a 3 segundos, vai ser igual a S no instante 5 segundos.
49 menos AS no instante 2 segundos, 7. Tudo isso dividido por ΔT, 3 segundos. Isso vai ser igual a 49 menos 7, 42. 42 dividido por 3 vai ser igual a 14. 14, como a gente está calculando distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo para percorrer essa distância, então essa quantidade vai ser a velocidade e, pelo enunciado, vai ser dada em metros por segundo. Exatamente o mesmo resultado numérico que o anterior. Ok? Muito bem. Então, a velocidade média, na verdade, ela é entendida como uma razão incremental. Ok? Sendo que essa velocidade média podendo ser dada em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Certo? Então, a velocidade média, ela é escrita matematicamente através de uma razão incremental. O incremento na função dividido pelo incremento na variável independente, que no caso é t. Ocorre que a aceleração também será compreendida como uma razão incremental. A aceleração, neste caso aqui a aceleração média, também será escrita como a razão entre incrementos, ou variação, né? Que é a mesma coisa. Então, a aceleração média será dada como variação da velocidade em relação à variação do tempo, né? Como nós sabemos que a variação na função, no caso aqui a função velocidade, essa variação delta é dada por v no instante t mais ΔT, ou seja, no instante posterior, menos v no instante t. E tudo isso dividido por ΔT. Então, a aceleração, ela também é escrita como uma razão incremental. E a aceleração nós sabemos que tem unidade de metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado. Então segue agora um exemplo extra. Ok? Tomemos a velocidade como sendo a seguinte função. Dada a velocidade de um móvel, governada pela seguinte função, 4t, calcule a razão incremental chamada de aceleração média no instante t igual a 2 segundos, quando nós damos o primeiro clique, para uma variação, né, ΔT de 3 segundos. Ou seja, 3 segundos após os 2 segundos, a gente dá o segundo clique. Como a gente sabe que essas coisas são razões incrementais, que a velocidade é uma razão incremental e que a aceleração é uma razão incremental, então a gente vai precisar calcular o ΔV para a gente poder calcular a aceleração, né? No caso aqui a aceleração média, já que a aceleração média é dada como variação da velocidade em relação ao tempo. Então nós precisaremos calcular ΔV. E ΔV é velocidade no instante posterior, né, lá no segundo clique, menos a velocidade no instante do primeiro clique. V no instante t mais ΔT vai ser igual a, para este exemplo, 4 vezes. No lugar de t eu coloco t mais ΔT, fazendo a distributiva, e então V no instante t mais ΔT será igual a 4t mais 4 ΔT. Muito bem. Agora a gente pode pegar esse resultado e substituir na fórmula da variação da função velocidade. Então, a variação da função velocidade, esse incremento na velocidade, que é dada por V no instante t mais ΔT, menos v no instante t. Para este caso em específico, v no instante t mais ΔT vale 4t mais 4 ΔT, 4t mais 4 ΔT, ok? Esse v de t mais ΔT, então, é tudo isto aqui, menos v no instante t.
lá do primeiro clique. V no instante t é 4t. Então substituo aqui, 4t. O que dá para simplificar? Ora, menos 4t com 4t. De maneira que sobra só 4 ΔT. Então, o nosso incremento na função velocidade foi de 4 ΔT. Agora, a gente está pronto para calcular a aceleração média, cuja definição é de uma razão incremental, o incremento na função velocidade dividido pelo incremento no tempo. Isso vai ser igual a ΔV, nós calculamos 4 ΔT dividido por ΔT. Simplificando o ΔT no numerador com ΔT no denominador, nós ficamos com 4. Portanto, a aceleração média, que é dada por esta razão incremental, neste exemplo em específico, é constante 4 metros por segundo ao quadrado. Então, utilizando razões incrementais, nós calculamos a velocidade e também podemos calcular a aceleração média de um corpo, dado uma função posição. Agora que já sabemos calcular razões incrementais e que já sabemos que tanto a velocidade quanto a aceleração são razões incrementais, nós podemos passar para a definição de derivada. Antes, vejamos aqui uma situação peculiar. Imagine que nós estamos numa pista observando um carro passar à nossa frente. Imagine que estamos numa posição e que quando o carro passa na nossa frente a gente dá um primeiro clique. Então, neste instante inicial, a posição do carro é SI e ele passa na nossa frente. A gente aguarda o intervalo de tempo ΔT e dá o segundo clique. No segundo clique, o carro está um pouco adiante de nós, numa posição final SF. Ok. Vamos supor a situação seguinte de novo. Esse carro passa na nossa frente no mesmo instante, tá? É uma situação hipotética, e a gente dá o primeiro clique. No primeiro clique, sua posição é a posição inicial SI. E a gente não demora tanto para dar o segundo clique desta vez. Então a posição final do carro vai ser um pouco anterior à posição final, na situação anterior. Então esse ΔS foi menor agora do que no caso anterior. Ok, esse aqui é um experimento mental. Gedanken experimento, É um experimento mental. Então, vamos de novo prosseguir com o nosso experimento mental. No instante inicial, o carro passa na nossa frente e a gente dá um clique. A gente tira uma foto. A posição do carro é SI. Então a gente espera um pouco menos ainda para dar o segundo clique, E a posição do carro é SF. Reparem que a distância percorrida em relação ao anterior diminuiu. Então já dá para imaginar que, à medida que o intervalo de tempo entre um clique e outro diminui, a distância percorrida vai ficando cada vez menor. Então, se a gente demora menos para dar o segundo clique, a distância percorrida entre um clique e outro vai ser menor. Tanto menor quanto nós consigamos fazer com que esse ΔT, esse intervalo de tempo, tenda a zero. Quanto menor for esse intervalo de tempo entre os dois cliques, menor vai ser a distância percorrida. Em linguagem matemática, quando o ΔT tender a zero, a distância percorrida também vai tender a zero. Muito bem. Então, compreendido isso, nós podemos definir o que vem a ser a derivada de uma função. Brincando ainda com a velocidade, essa velocidade dada nesse limite de ΔT tendendo a zero vai ser chamada de velocidade instantânea.
quanto menor é o intervalo de tempo entre os dois cliques, menor a distância percorrida. E essa velocidade que emerge daí, vai ser chamada de velocidade instantânea, não mais a velocidade média. Ok? Então, a velocidade instantânea, que nós vamos chamar apenas de V, não mais como Vm, porque Vm era a velocidade média para intervalos de tempo longos, mas agora a gente está tratando de um intervalo de tempo que tende a zero. Então, na razão incremental, a velocidade instantânea vai ser igual ao limite para quando o intervalo de tempo entre os dois cliques tender a zero, daquela razão incremental que a gente já conhece, ΔS sobre ΔT. Isso aqui vai ser igual ao limite para quando o intervalo entre os cliques for muito pequeno, tão pequeno quanto queiramos, dessa razão incremental. S no instante t mais ΔT menos AS no instante t, e tudo isso dividido por ΔT. Esta é a definição de derivada de uma função. Muito bem, então esta função é a função derivada. Reparem que até então nós estávamos trabalhando apenas com a razão incremental e não com o limite. Então, quando o ΔT tende a zero, essa razão incremental vai ser chamada de derivada da função, ou, como a gente está trabalhando com quantidades físicas, velocidade e aceleração, nesse caso a velocidade será chamada de velocidade instantânea. Então, esta velocidade será chamada de velocidade instantânea. Em palavras, a velocidade instantânea é o limite da razão incremental para quando o intervalo de tempo ΔT tende a zero. Então, o que está escrito em palavras aqui, está escrito matematicamente aqui. E agora é com essa definição que a gente vai trabalhar. Essa definição é a própria definição de função derivada, ou a derivada de uma função. Como exemplo, vamos tomar a mesma função posição anterior. S de t era igual a 2t² menos 1, com o tempo dado em segundos e a distância dada em metros. Portanto, a velocidade vai ser dada em metros por segundo. Então, vamos calcular a velocidade instantânea. Reparem que eu não estou mais colocando o m de média, porque não é mais velocidade média, é uma velocidade instantânea, como se o intervalo entre os cliques quase não existisse. Okay? Então, essa velocidade instantânea, V, que é definida como o limite para quando o ΔT tende a zero, da razão incremental S no instante t mais ΔT, menos S no instante t, dividida por ΔT. Muito bem. Então, aqui é a receita de bolo, né? Um pouco das coisas que nós já fizemos anteriormente. Nós vamos precisar calcular S no instante t mais ΔT. Então, S no instante t mais ΔT, vou fazer de novo aqui, vai ser igual a 2 vezes, abro parênteses, porque o t está elevado ao quadrado, t mais ΔT elevado ao quadrado, menos 1 que já estava lá. Isso será igual a 2 vezes, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos, que nós já sabemos resolver, é t ao quadrado mais 2 vezes t vezes ΔT mais ΔT ao quadrado e o menos 1. Fazendo a distributiva, teremos
2t² mais 4t ΔT mais 2ΔT² menos 1. Muito bem. Então, ΔS, que é igual a S de t mais ΔT, menos AS no instante t, vai ser igual a todo este valor aqui, 2t² mais 4t vezes ΔT mais 2ΔT² menos 1, menos, da fórmula, abro parênteses, 2t² menos 1, que é a função S no instante t. Isso será igual a 2t² mais 4t ΔT mais 2ΔT² menos 1, fazendo a distributiva aqui, menos 2t² mais 1. Simplificando mais 1 com menos 1 e menos 2t² com 2t², sobra para a gente, no fim do dia, 4t ΔT mais 2ΔT ao quadrado. Ok? Acabamos de calcular o incremento na função. Ok, acabamos de calcular, então, a variação da função, o incremento da função, que é 4t vezes ΔT mais 2ΔT². Agora a gente pode calcular a razão incremental, ΔS sobre ΔT. E no final desses cálculos a gente vai aplicar o limite. Então ΔS sobre ΔT vai ser igual a ΔS é igual a 4t vezes ΔT mais 2ΔT² e tudo isso dividido por ΔT. Isso será igual a 4t vezes ΔT sobre ΔT mais 2ΔT² sobre ΔT. Simplificando este ΔT no numerador com este no denominador e um destes ΔT com este ΔT, essa razão incremental, ΔS sobre ΔT, vai ser simplesmente igual a 4t mais 2ΔT. Muito bem. Acabamos de calcular a razão incremental. Reparem que a razão incremental do exercício da velocidade média no problema anterior, né? Mas como a gente não está calculando só a razão incremental, nós queremos o limite da razão incremental para quando esse intervalo de tempo entre os dois cliques tender a zero. Então, de posse da nossa razão incremental, que para o nosso caso em específico, essa razão incremental é igual a 4t mais 2ΔT, a gente pode calcular a velocidade instantânea, definida como o limite para quando o intervalo de tempo entre os dois cliques for próximo de zero, tão próximo quanto consigamos, da razão incremental, ΔS dividido por ΔT, em que ΔS é S no instante posterior, né, T mais ΔT, menos AS no instante anterior, né, o instante do primeiro clique. Muito bem, então no nosso caso, a velocidade instantânea vai ser igual ao limite, nunca esquecer esse operador, né, ΔT, limite de ΔT tendendo a zero, da razão incremental, esta razão aqui que a gente calculou, que é 4t mais 2ΔT. Isso vai ser igual ao 4t, né, mais... Repare como aqui depende de ΔT, então o limite vai atuar diretamente nesse termo aqui. Na verdade, o limite também atua aqui, mas como esse termo não tem ΔT, ele sai do sinal do operador de limite, ok? Mas este segundo termo aqui, por conta dele conter um ΔT, né? E ΔT vai aqui na definição do limite, né? O limite para quando o próprio ΔT tende a zero, este termo aqui não vai escapar do limite tendendo a zero. Então aqui vai ficar limite de ΔT tendendo a zero de 2ΔT. Ok? Então, a velocidade instantânea vai ser igual a 4t, mas agora eu vou aplicar o limite
para quando ΔT tender a zero. Então, no lugar de ΔT, eu aplico o valor do limite, que é o valor da tendência, que é zero. Então, vai ficar 2 vezes zero. Portanto, a velocidade instantânea vai ser igual a simplesmente 4t. 4 vezes o tempo, em unidades de metro e segundo. Ok? Então, essa é a nossa resposta. A velocidade instantânea, que nada mais é que o limite para quando ΔT tendendo a zero da razão incremental ΔS sobre ΔT. Então, esta é a função velocidade no instante t. Tá? Reparem que ela é diferente da razão incremental, velocidade média, que a gente calculou no exemplo precedente, que foi igual a 4t mais 2ΔT. Reparem a diferença. Essa aqui é a velocidade média, tá? Calculada como razão incremental. Essas duas quantidades são diferentes. É claro que elas são a mesma quantidade física, a velocidade, né? Mas esta aqui é a velocidade média e esta aqui é a velocidade instantânea. Esta velocidade média, ela está sempre entre a velocidade mínima e a velocidade máxima. É uma velocidade média. E essa aqui é a velocidade instantânea. Aquela velocidade que você obtém no instantâneo, no único clique. Então você dá um clique no velocímetro do seu carro, né, com a sua máquina fotográfica, aquela velocidade é velocidade instantânea. Tá? Embora ambas sejam velocidade, nós não devemos confundir a velocidade instantânea, calculada naquele instante, e a velocidade média, tá? Calculada dentro de um intervalo de tempo dos 2 cliques. Ok? Então essa é a definição de derivadas, tá? Usando a velocidade para explicar a definição de derivada. Mas, vamos deixar aqui a coisa mais geral, né? Então, vamos definir aqui a derivada genericamente, não só para velocidade, para aceleração, mas para qualquer função matemática. Então, seja uma função f, que é função de x, tá? Esse x pode ser o tempo, esse x pode ser a pressão, pode ser o volume, pode ser energia, não importa. Ou pode ser simplesmente um número sem dimensão, né? Então vamos definir a função derivada e a gente vai usar um símbolo particular para isso, que é este tracinho, este prime. Então a função derivada, quando nós nos referirmos a ela, nós escreveremos assim, um prime sobre a função de x. Enquanto f é a função, a f' a gente vai chamar de derivada. Ok? Como é que a gente vai definir derivada? Simplesmente como a gente construiu a velocidade instantânea. Só que no lugar de v a gente coloca a f e no lugar de t a gente coloca x. Então, a função derivada ou a derivada de uma função de x vai ser igual ao limite para quando ΔX tender a zero da razão incremental da f no ponto x mais ΔX menos a própria f no ponto x. E tudo isso dividido por ΔX. Muito bem. Então, vocês acabam de ser apresentados para a função derivada, ou a derivada de uma função. Eis aqui. Então, essa é a nossa função derivada. Ok? Muito bem, na próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos de derivadas, tá? Então serão dadas algumas funções e a gente vai calcular a derivada dessas funções. Até lá!